gente, a paz do Senhor Jesus. Quem está chegando aí, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe cada um de vocês, amém? Deus abençoe Laís, a Vivi, Deus te abençoe, Vivi. Saudade de você, a Érica, a Lisa, Cláudia, minha amiga, Deus te abençoe também em nome do Senhor Jesus. Tô acabando só de preparar aqui. Enquanto isso, o pessoal vai chegando também, né? Glória a Deus. Rosimeire, a paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe, minha querida. Cleusa, minha amiga Cleusa, que prazer você aqui também. Karina, Deus te abençoe. Ale, Deus te abençoe, Ale. Glória a Deus. Cadê Dona Aurora, Karina? Liliane, a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe também. Glória a Deus. Amém? Tudo aqui preparado, só colocar aqui um louvor. A Vera também está aqui hoje. Ei, Vera, paz, Deus te abençoe, viu, Vera? Seja bem-vinda também. Amém, glória a Deus. Deixa eu colocar aqui a nossa musiquinha só de fundo, né? Gente, bom, nós começamos ontem. Eu até falei que eu ia salvar a live ela ficou salva no story, só que eu ia salvar também para jogar lá no canal, correto? Só que na hora que terminou e eu fui salvar, o que acontece? Eu me esqueci e o meu celular, a memória estava lotada. Opa! E eu deveria ter, como é que fala? Ter excluído algumas coisas lá do meu celular e eu esqueci. Enfim, eu não consegui salvar para me jogar lá no canal. Mas hoje eu já fiz o serviço completo. Já excluí porque eu tinha muito vídeo no meu celular. Então hoje, em nome de Jesus, vai dar certo. Amém? Então, além dela ficar salva 24 horas aqui no stories do Instagram, também vai, em nome de Jesus, vou conseguir jogar lá no YouTube. Que aí no YouTube ela vai ficar direto. Amém? Para quem não tem tempo de assistir durante a semana, querer assistir no final de semana, aí fica legal também. Né? Até mesmo para a gente indicar para as outras pessoas. Bom, nós começamos o propósito ontem. Gente, teve algumas pessoas que assistiram a live ontem e estão assim comigo, pastora, a senhora pegou pesado, mas a gente tem que deixar até mesmo o Espírito Santo falar com o nosso coração, né? E esse propósito que Deus colocou no meu coração, eu sinto que é um propósito muito forte, porque ele nos leva a ter entendimento de como realmente fazer as coisas, como orar, nos posicionar diante de Deus, aquilo que Ele quer, de acordo com o que Ele ensinou dentro da palavra. Amém? E ontem eu falei com a gente, o nosso propósito é que nós iríamos orar pelo esposo, tanto você, mulher, que está aqui acompanhando, como eu disse, nós temos também alguns homens que fazem parte do Ministério Reconstruindo o Tempo, que estão lutando também pela sua casa, pela sua família, pela restauração do seu casamento. Eu particularmente acho lindo quando eu vejo uma mulher lutando pela casa, pela restauração do seu casamento. Mas quando eu vejo um homem também, gente, eu acho maravilhoso, porque pra gente é difícil, mas para os homens também não é fácil. Eu acho que é 2 vezes pior. Não sei se vocês concordam comigo. Mas enfim, eu falei que nós íamos aprender a orar pelo esposo, né? Falei também não só as casadas, mas as solteiras também podem participar do propósito, que você já vai estar orando já pelo seu esposo, como Deus nos orienta, né? Então eu falei que nós íamos orar pelo esposo como dos pés até aliás, da cabeça aos pés, né? E é muito forte essa visão,
Porque ali você vai estar colocando todos os membros, principalmente os membros que têm muita importância no mundo espiritual para as nossas vidas, né? E como eu disse, a importância disso, porque ali você vai estar formando um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. E nós temos que aprender que antes disso tudo, aquilo que eu falei também, vocês oraram de noite, antes de dormir, pediram para Deus te transformar? Por quê? Porque essa transformação está acontecendo primeiro em nossas vidas, para depois acontecer na vida deles. Você entende que a sua mentalidade está sendo transformada com todo esse ensinamento? Então a mudança está vindo primeiro em você, para depois atingir a eles. Então é muito importante você orar a Deus, colocar, Senhor, eu preciso ser transformada, me muda, me transforma, onde que eu tenho que ser mudada, né? Isso também é muito importante, porque quantas mulheres têm orado pelo esposo, não têm tido êxito na sua oração, porque elas não foram transformadas, elas não mudaram, né? Então a obra primeiro Deus quer fazer primeiro em nós, para depois realizar neles. Então sim, tira 7 minutinhos só, antes de você dormir, nesse propósito de 30 dias que nós estamos, que eu acho que vai dar mais de 30 dias, eu vou explicar para vocês por que eu acho que vai dar mais de 30 dias. E com certeza, no momento que você se coloca na posição de humilhação perante Deus, Deus ele abre, ele atenta os olhos dele para a sua vida. Olha, a Maria, a Luísa, a Vera, o coração dela está inclinado para mim, ela quer que eu venha transformar a vida dela. Quando nós nos colocamos na posição de humildade, lembre-se que, igual eu falei aqui, o propósito não é você ficar simplesmente apontando os erros do seu esposo, mas também você enxergar onde que estão as suas falhas e você também ser transformado. Porque se você for transformado, ele também será transformado. Amém? E é tão assim forte isso que as pessoas dizem assim, pastora, mas Deus vai ouvir a minha oração, Deus vai ouvir a minha súplica? Eu falo, com certeza vai. E Deus, ele precisa de você. Ele precisa de você. Você é a parte fundamental nessa obra que ele quer fazer na vida do seu esposo ou da sua esposa. Mas como, pastora? Olha, a palavra de Deus diz lá no livro de Ezequiel 22:30. Se você tiver a sua Bíblia aí, quiser acompanhar comigo, olhe para você ver. Isso é muito forte. Ezequiel 22, é o primeiro que a gente vai ler hoje, é ele, tá? 22:30. Diz assim, olha: e busquei dentre eles homens que estivessem se tapando o muro, e se estivesse na brecha perante a mim por essa terra, para que eu não destruísse, mas ninguém achei. Olha só. Israel, a palavra de Deus fala que Israel estava ali no meio de um conflito ali, e Deus precisava de todas as formas de encontrar alguém que se colocasse à disposição na brecha, igual ele falou aqui, igual mesmo ele disse, tapando um muro. Mas ele não achou ninguém. Mas ao contrário daquela situação, hoje Deus achou você. Deus achou você na brecha para interceder pela sua casa, pela sua família, pela vida do seu esposo. Então, primeiro é essa atitude que você teve de se colocar na brecha para Deus fazer a obra. Tá. Outra situação, pastora, meu esposo é difícil demais. Tem 20 anos que eu oro pro meu esposo, ele não muda. Eu já desisti, aquilo para mim já é um sonho. Eu ouvi pessoas esses dias dizendo para mim o seguinte, que o esposo dela é uma causa perdida. Para ela o casamento já está morto. Gente, isso é tão forte, tão forte. A palavra de Deus diz o seguinte, que para Deus nada é impossível. Pode ser impossível para você, mas para o Deus Todo-Poderoso tudo é possível.
Nesse mesmo livro de Ezequiel, nos retrata lá no versículo 30, no capítulo 37:2, fala a respeito de um vale de ossos secos. E a palavra de Deus diz que aquele vale não era só um vale de ossos secos, era um vale de ossos sequíssimos, porque havia anos que aqueles ossos estavam ali. Havia anos. E a palavra de Deus diz que foi através da palavra que Deus orientou aquele profeta, que tudo aquilo voltou a existir. Foi através do quê? Da profecia da palavra. E quem orientou ele? Foi o próprio Deus. E aqui nós estamos aprendendo é que verdadeiramente dentro da palavra, você vai orar dentro da palavra, exercer a sua fé, e esse vale de ossos secos, que hoje você vê, sabe, esse vale de ossos secos, que muitos dizem o seguinte: pastor, está morto, está acabado. Quantos casamentos que a gente vê, eu estou falando de casamentos de maridos que saíram de casa, eu estou falando de maridos que estão dentro de casa, igual eu falei, que tem 20, 30 anos que a esposa ora e o marido não se posicionou ainda diante de Deus. É um vale de ossos secos. Olhando, porque a gente não pode também, ninguém pode se enganar, nós temos que ser bem claros. Olhando, você vê isso. Mas eu quero dizer que a sua fé vai transformar aquilo que você está vendo em vale de ossos secos, vai ser transformado em um grande exército. Assim como foi no livro de Ezequiel, vai acontecer também na sua vida. Eu creio nisso em nome de Jesus. Eu creio. E eu disse aqui que nós íamos começar a orar, como eu disse assim, por todo o corpo do esposo. Nós íamos orar para algumas partes específicas. E hoje eu vou citar, por causa do nosso tempo, por isso que eu estou falando que talvez vai dar até mais de 30 dias, mas eu não estou preocupada nem com o tempo. Eu estou preocupada em o seguinte, em te orientar de acordo com a palavra de Deus, e nós sermos alimentadas, e essa palavra que eu vou deixar no coração de vocês, ela realmente possa dar frutos. Amém? Olha só. A primeira parte que Deus nos orientou, primeiro que nós vamos aprender a orar, é pela mente do seu esposo. Na mente começa todas as coisas. Você vê que o nosso cérebro, através do nosso cérebro, todas as partes do nosso corpo, elas são dominadas por onde? Pelo nosso cérebro. Pela nossa mente. E isso é tão forte que é o seguinte, a palavra de Deus diz, anota aí, se você tiver uma caneta e um papel, anota aí, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Porque nós estamos aqui, gente, aprendendo dentro da palavra, tá? Capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. 12, 2. Primeiro, a mente. Diz assim, ó. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Algumas traduções está escrito assim, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui nós vemos que é o seguinte, muitos desses esposos, eles se conformaram, como diz a palavra de Deus aqui, ó, com as coisas do mundo. O que são as coisas do mundo? Se eu for citar aqui, são tudo. São os banquetes que muitas das vezes Satanás ele oferece ao seu esposo. É a bebida,
é a prostituição, é uma amizade que muitas das vezes que não edifica a vida dele e também não edifica a sua casa, você sabe disso. E ele, muitas das vezes, ele acha tudo normal. Apesar que é o seguinte, eu observo muito isso hoje nas igrejas, é tudo muito normal. Você vê que é o seguinte, nós somos separados, somos escolhidos por Deus. Nós somos aquele que temos que influenciar o mundo às coisas de Deus. E na realidade, as coisas do mundo é que têm influenciado as pessoas que estão dentro da igreja. E as pessoas estão achando tudo normal. Não, eu sou crente. Ah, não, eu sou crente. Ah, isso não, eu faço isso aqui só um pouquinho, eu tenho controle. As pessoas até dizem assim, eu tenho controle. Porque ela se conformou com a situação do mundo, com as coisas que o mundo oferece. E nós precisamos atentar para isso, que isso é muito importante, porque, como eu falei, o que comanda o corpo todo? A sua mente. É a mente do seu esposo que comanda todo o corpo dele, todas as partes desse corpo. Então a mente é o primeiro lugar que nós devemos orar, para que ele se posicione de tal forma, como diz a palavra, como diz que ele não deve se conformar, não deve. Não vos conformeis com este mundo, para que ele não possa se conformar com a situação desse mundo. Gente, quantos amigos sentam do lado do seu esposo? Quantos dizem amigos, mas eles não têm nada, infelizmente, eles não têm nada de Deus para influenciar o seu esposo. E acaba que o seu esposo acaba sendo influenciado pelas coisas que o mundo oferece. Então nós vamos aprender a orar para que Deus venha transformar a mente do seu esposo. Tem hora que a gente ora, a gente quer orar assim de uma forma resumida. Nós temos que apresentar com ousadia toda a nossa oração e com discernimento, com conhecimento da palavra. Meu Deus, o meu marido, eu quero que o Senhor possa transformar a mente dele, assim como diz a tua palavra. Ele não pode se conformar, ele não pode querer viver as coisas desse mundo, Senhor. Nós somos separados, ele é separado. Ele é escolhido pelo Senhor. Então, essa é a primeira oração que nós vamos fazer. Pela mente do seu esposo. Aí eu disse também, aliás, antes disso, Provérbios 23, 7, capítulo 23, versículo 7, diz assim, olha. Como o homem imaginou no seu coração, assim ele é. Você está vendo que você tem que orar pela mente do seu esposo? Como o homem imaginou. Imagina aqui primeiro, porque não é aqui que comanda todas as coisas? Como ele imaginou no seu coração, assim é. Se ele imaginar que ele é um homem de Deus, que ele é um servo de Deus, que ele tem que ter compromisso com a casa dele, compromisso com a esposa dele, que ele tem uma aliança com a sua família, assim será. Então é o seguinte, nós vamos orar para reivindicar isso de Deus, porque toda vez que, como eu disse ontem, por que Jesus nos ensinou, ele nos orientou a oração do Pai Nosso? Porque estava lá, ele colocou dentro da palavra que a gente possa orar o que? A palavra. Então nós vamos orar a palavra para que a palavra aconteça. Tem algumas pessoas que me acompanham aqui, que eu falei que quando meu esposo tinha saído de casa, Deus me deu uma palavra, que eu orei aquela palavra até acontecer. Jeremias 24, 6, 7. Essa palavra é maravilhosa. Jeremias 24, 6, 7. Ele fala assim, ó, porei os meus olhos sobre eles, não destruirei, farei voltar essa terra, converterei o coração dele a mim. E eu orava a palavra, mas com autoridade, até que a palavra se cumpriu. Então é assim que nós vamos orar também pelo seu esposo. Você vai orar pelo seu esposo. A mente, primeiro, a mente.
Segundo, que nós vamos estar, que eu quero falar também um pouquinho hoje. Seus olhos. Olha, é tão forte esse propósito dos olhos. Eu vou falar uma coisa, vou ser bem clara. Eu sei que tem muita gente aqui que não tem esse problema, mas você já tem que orar, como eu disse ontem. Quando você vê falar de um vírus, de uma doença, igual todo mundo está procurando a vacina para que, por exemplo, a gente possa estar imune do coronavírus, correto? Eu estou te ensinando a você orar a vacina para que isso não aconteça com seu esposo. Ou que se isso aconteça, você possa o quê? Combater com a palavra. Olha, os olhos, a palavra de Deus diz o seguinte, que os olhos, através dos olhos, como que começou, como que veio o primeiro pecado? Através dos olhos. Por quê? Deus havia colocado lá no jardim do Éden, ele colocou todas as árvores. E colocou também uma que ele deixou bem no meio, no centro. Foi através dos olhos, de desejar. Porque você olhar, através do olhar, você deseja. Você deseja conhecer aquilo, o porquê daquilo. Porque o primeiro impacto que foi o olhar. Gente, isso é tão assim, forte, que hoje, eu tava lendo uma coisa, o seguinte, as campanhas publicitárias hoje, que você vê na televisão, você sabe o que eles fazem? A primeira coisa que eles fazem, eles procuram agregar todos os comerciais, as mídias, sempre focado com uma mulher nua ou seminua para chamar a atenção. Por exemplo, a pessoa quer vender um carro. Você já foi numa feira de carro? Se alguém que me fala, já foi na feira de carro? Você vai na feira, naquele salão do automóvel em São Paulo, você chega lá, todo carro bacana tem uma mulher bonitona, com os peitos assim. Eu tô falando uma coisa que é séria. Porque através dos olhos. Você vê que a própria mídia, que vê como é que o mundo é. Muitas das vezes existem homens que eles não estão nem pensando em adulterar, se prostituir. Mas porque ele tá vendo ali tão fácil, igual a gente vê hoje, a gente vê muito. Todo marido tem um celular. Toda esposa também tem. Todo marido tem um grupinho. Sabe daqueles grupinhos daqueles homens, os amigos e tal? E tem sempre aquele grupinho que eles só mandam só imagens pornográficas. Seu esposo às vezes não tá nem pensando nisso, mas tem sempre um grupinho de amigos que manda. Antigamente, um homem para ver uma mulher nua, assim, ele ia na banca de revista, comprava uma revista chamada Playboy. Vocês lembram disso? Quem é da minha época lembra disso. Pagava caro por uma revista daquela e ia para casa para ver uma mulher nua, para satisfazer os seus olhos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, qualquer página que ele abre da internet, no celular dele, ele vê. E através daquilo que ele viu, gerou o desejo no coração. Então é o seguinte, se o Senhor está dando discernimento para nós temos o que? Orar também pelos olhos, aquilo que os nossos maridos vão ver. Gente, eu acho lindo a história de José. José, você imagina aquela mulher linda chegando para ele, se oferecendo, tirando a roupa para ele, aquele homem olhou e ele fugiu daquela mulher. Ele fugiu daquela mulher. Sabe por que aquele homem fugiu daquela mulher? Porque ele tinha o Espírito Santo de Deus. Porque humanamente falando, um homem
Ele tem que ter o Espírito Santo de Deus para ter o temor de Deus no coração. Porque se ele não tiver, eu vou te dizer uma coisa. Aquela mulher vira para ele e fala que ele é frouxo, que ele é vou falar desse jeito, que ele é como o mundo fala, esse cara é um viado. Vou falar desse jeito. Não queria falar, mas eu tenho que falar para a gente entender. Então nós temos que orar pelos olhos. Satanás é o seguinte, eu posso falar, ele está sendo mais estrategista que nós que somos filhos de Deus. Mas é que está aqui tudo dentro da palavra. Só que a gente não consulta a palavra, só que a gente não ora a palavra. Então nós temos que ter armas corretas para lutar. Você para defender a sua casa, defender o seu marido. Nós vamos orar pelos olhos de cada marido. Amém? O outro que eu coloquei aqui, olha, eu notei porque são muitos, né? Como eu falei ontem. Bom, uma outra coisa que eu lembrei aqui que eu quero falar. Eu disse isso aqui ontem. Você vê que a nossa preocupação é tão grande com o marido. E você que é solteira, Deus já está te dando discernimento para que você aprenda a não ser esse tipo de mulher. Eu citei aqui exemplo do celular. Igual eu falei, tem mulheres que passam o dia todo policiando, vigiando. Ela é uma guarda, vigia o celular do marido dela para ver o que ele está recebendo. Se ele está recebendo essas imagens e muitas outras coisas. Lembra-se, você tem que lembrar todo o tempo, você se posicionou agora como uma mulher de oração. E uma mulher de oração, quando ela ora, ela entrega, ela tem que provar para Deus que ela confia em Deus. Não é que ela tem que conferir aquilo que Deus está fazendo. Se você orou, você entregou, acabou, descansa. Nós estamos orando. Você, nesse período de 30 dias, eu já vou te avisar, você vai ser tentada o tempo todo. Então já ore, Deus, me revista com a autoridade do Senhor, porque eu vou vencer todas as tentações para provar para o Senhor que eu creio no Senhor. Na hora que eu estou entregando a minha casa, a minha família, o meu marido nas mãos do Senhor, eu sei que o Senhor já está agindo na vida dele. Amém? Outro, os ouvidos. Por que eu vou orar pelos ouvidos do meu marido? Minha irmã, tudo que acontece primeiro em nossas vidas. Vamos analisar uma coisa? Quando ele acorda de manhã, o celular despertou. Aí já levanta, tem que trabalhar, e aquele tanto de coisa, no decorrer do dia dele, as coisas que ele ouve. Como eu disse aqui, as pessoas que influenciam, né? Sabe aquela influência, tipo o seguinte, chega um amigo, uma amiga, isso não tem nada a ver, aonde que entrou primeiro? No ouvido. O que ele tem ouvido lá fora? O que esse homem, o que essa mulher tem ouvido lá fora? Eu falei, então não somente o que ele está vendo, mas aquilo que ele está ouvindo. Nós vamos orar para que Deus possa também blindar os ouvidos dele. Sabe por quê? Muitas das vezes, esses homens ou essas mulheres, tá? Se eles não estão revestidos com a oração devida, eles ouvem o que não devem, absorvem aquilo, e aquilo que eles têm que ouvir, vou te dar um exemplo. Quantos estão dentro da igreja, estão ouvindo a palavra de Deus? A palavra de Deus está sendo pregada, está sendo ministrada ao coração. Mas os ouvidos, Satanás muitas das vezes fecha os ouvidos dessa pessoa para que ele não possa ter entendimento da palavra, para que ele não possa ouvir a palavra. Porque nós sabemos que o quê? Que a libertação vem por ouvir também a palavra de Deus. Porque é o conhecimento ali está sendo ministrado o conhecimento. Então você está tendo aí, nós estamos tendo duas situações.
as coisas que ele ouvem que não agradam a Deus, que despertam despertam as coisas indevidas no coração dele. E muitas das vezes ele precisa de ouvir aquilo que realmente veio para o conhecimento, para a edificação, para a transformação. E ele não os ouvidos deles estão fechados para as coisas que Deus tem para falar. Quando os nossos ouvidos estão atentos, olha, se a gente for citar aqui dentro da palavra de Deus, quantas vezes Deus chegou para os homens de Deus, e grandes homens tipo Moisés, profeta Samuel, chamando, eles tiveram que ouvir a voz de Deus. E muitas vezes ouvir também essa voz de Deus é para ele ter discernimento das coisas de Deus. Lembra, você está construindo um homem, um esposo ou uma esposa, uma pessoa íntegra. Você sabe o que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa que não se divide. Porque não tem como você construir o caráter de uma pessoa que ela está dividida. Ora, ela ouve as coisas de Deus. Ora, ela ouve as coisas que o mundo vem falando. Estou falando isso, muitas das vezes também, eu vou te dar um outro exemplo. Ele vai para a igreja, seu marido é um homem de Deus. Vocês estão passando um momento difícil, uma crise financeira. Seu marido vai para dentro da igreja, o pastor é ousado em falar com ele, olha, Deus vai mudar essa situação. O pastor vem, como o nosso pastor prega, ele vem e prega a boa notícia que o nosso Deus é Jeová Jireh, suprindo todas as necessidades dele. Aí ele sai da igreja. Quando ele chega lá na rua, ele ouve uma má notícia. E aquilo que ele ouviu, entrou dentro dos ouvidos dele, vai o quê? Gerar aquilo que ele ouviu. Então nós temos que orar para Deus blindar os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir e entender a palavra de Deus. E que os nossos ouvidos não venham ouvir as palavras de engano, as palavras de desmotivação. Amém? Bom, e hoje, o último que eu quero falar, porque o nosso tempo, eu falei, é muito corrido, e eu contabilizei ontem, nós vamos orar por 15, melhor dizendo, 15 partes do corpo, dos pés à cabeça, deu 15 partes. E a última que eu quero falar hoje, nós vamos estar falando daqui para cima hoje, ó, tá? É a boca. Por que a sua boca? As palavras que ele fala. As palavras que ele fala. Olha, a palavra de Deus diz lá no livro de Tiago 3. Olha para você ver que forte isso. Tiago 3. Será que eu já abri aqui? Peraí. Tiago. Glória a Deus. Tiago 3,36. Capítulo 3, versículo 3 ao 6. Ele diz assim, olha, como o leme de um navio, a rédea de um cavalo, assim é a língua da nossa boca. As palavras do seu marido vai determinar a vida ou a morte. Você vê que a palavra de Deus fala assim que essa língua aqui é tão pequenininha, mas ela consegue fazer um estrago muito grande. Eu já vi quantas mulheres tão ressentidas, tão magoadas com aquilo que ouviu de cada marido. Quantos anos esse marido, muitas das vezes, através das palavras,
magoou essa mulher através das palavras. E olha que o seguinte, muitas vezes não é aquilo que estava no coração. Foi determinado qual da situação de uma briga. Quantas palavras foram lançadas. Até mesmo o seu coração. Então nós temos que orar. Porque imagina só. A palavra de Deus fala assim, imagina um navio. Um navio bem grande. O navio ele já é grande. E aquele navio enorme, a direção dele está no leme. Tão pequeno, mas ele dirige aquele navio tão grande. Assim é a língua, assim a palavra que muitas vezes sai da boca do seu marido. Gente, eu estou falando tanto em uma situação entre vocês dois, quanto uma situação normal. Às vezes as preocupações dele, aquilo que ele ministra na hora das preocupações, é igual eu citei aqui, muitos passando por um momento de dificuldade financeira, e ali as palavras dele, eu não tenho dinheiro, eu não vou conseguir. Se você toma uma postura de orar também pela língua do seu esposo, as palavras dele vão mudar. A língua vai proferir palavras de bênção para a sua vida, para a vida dele, para a sua casa, para a sua família. Então hoje, nós falamos da mente, dos olhos, dos ouvidos e da boca. E eu quero dizer para vocês uma coisa. Toda esse trabalho que nós estamos fazendo diante de Deus, o maior segredo, eu vou estar sempre falando isso, reforçando com vocês, o maior segredo de você orar, por cada parte que nós vamos orar hoje, mas é só o começo, tá? Porque nós vamos falar de cada uma até a gente começar a campanha. O maior segredo disso tudo é você orar primeiro para você. Sabe tudo isso aqui que eu falei? De orar pela mente, pelos olhos, pelos ouvidos e pela boca do seu esposo? Hoje à noite, você vai começar a orar por você. Você vai começar a orar pela sua mente, pelos seus olhos, pelos seus ouvidos e pela sua boca. Pastora, mas nós vamos orar pelo marido? Vamos sim. Nós vamos começar o propósito de orar pelo marido depois que eu falar dos 15, um a um. E nesse período, nós estamos nos revestindo, nos preparando. Sabe por que a importância disso? Olha, no livro de Marcos capítulo 10. Esse é o maior segredo. Se você, por exemplo, tem muita gente que já orou, tá orando há 10, 20 anos e não teve resultado ainda. Por causa disso que você não teve resultado ainda. Marcos 10, 8. Por isso que eu estou orando, orientando vocês. Hoje, antes de dormir, 7 minutos, você vai orar pela sua mente, pelos seus olhos, pela sua boca e pelos seus ouvidos. Os seus, hoje. Marcos, capítulo 10, versículo 8. 10, 8. Diz assim, olha, 10, 8. E serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Me entenda uma coisa. Eu sempre falo aqui, a mudança que você quer nele vai começar primeiro em você. E isso é verdadeiro. Você viu aqui que dentro da palavra aqui também, vocês dois não são uma só carne. Vocês dois não são, aliás, vocês dois não são, hoje vocês são uma só carne. Porque dois hoje são um. Então, automaticamente, quando você está orando para você,
Você está orando, Deus me transforma, me muda. Sabe aquilo que você deseja muito pelo seu esposo também? Você se coloca na posição dele. Deus, eu preciso, Senhor Deus, que os meus olhos estejam no Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Eu preciso que as minhas palavras possam ser palavras só de agradar ao Senhor, Pai. Eu preciso que a minha mente possa ser transformada, assim como o Senhor diz lá no livro de Romanos, ó Pai, 12:2. Eu não sei se você notou os versículos, mas depois eu vou passar para também cada um dos versículos à parte, porque nós temos... Gente, eu tenho muitos versículos aqui. O estudo que eu estou preparando é muito grande. O segredo, o maior segredo é esse. Você hoje, antes da gente começar o nosso propósito de 30 dias pelo esposo, primeiro nós estamos conhecendo todas as partes do corpo e o propósito de Deus para cada parte. E você vai estar orando durante esses dias, antes de dormir, 7 minutos. Deus, em nome de Jesus, que a minha mente possa ser transformada. Às vezes você não entendeu ainda. Quando você está orando para você, você e seu marido são uma só carne. Se vocês dois são uma só carne, se você se prostra de joelho, chora para Deus, confessa para Deus, Deus, eu preciso de ser uma nova mulher. Eu preciso que os meus olhos estejam no Senhor. Eu preciso que os meus ouvidos ouçam a tua voz, não os profetas da desmotivação. Eu preciso, Senhor Deus, que a minha boca só venha sair palavra para edificar a minha casa, a minha família, as pessoas que estão à minha volta. Quando você está orando assim, você está orando, como diz a palavra aqui, ó. Vocês dois são uma só carne. Esse é o maior segredo. Porque nessa hora você não está apontando os defeitos do seu marido. Você não está apontando o dedo para ele. Você está se colocando numa posição de humildade. E sabe o que acontece que a palavra de Deus diz com aquele que se põe na posição de humildade? Sabe o que a palavra de Deus diz? Humildade, a pessoa que é humilde de coração, que se prostra, se rasga para Deus, dizendo eu preciso do Senhor. A Deus fala assim que os humilhados serão exaltados, os humildes, Deus tem poder de vir te exaltar. Mas para isso, você tem que se colocar nessa posição. Esse é um dos maiores segredos. Quando você ora para você, Deus já está transformando ele. Porque vocês dois são uma só carne. Quando nós estamos conhecendo cada parte do corpo, que nós temos que orar, ministrar sobre as nossas vidas. E primeiro nós estamos o quê? Nós estamos nos revestindo. Nós estamos nos revestindo. Terminamos aqui, vamos começar os 30 dias. Com todos os versículos, as orações, que eu vou estar aqui com você, orando com os versículos e com as orações. Você vai ver o milagre que Deus vai fazer na sua casa. Você vai ver o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Você vai estar tão cheia do Espírito Santo, mas tão cheia. Porque quando a gente se alimenta, pensa, quando você vai para um restaurante e come churrasco, você come todos os tipos de sobremesa, você fica lotada, você fica cheia. Você fica tão cheia que você fica até empazimada. Tem hora que as pessoas, nossa, você ficou cheia. Assim vai ser você. O que você está aprendendo hoje, você está absorvendo na palavra de Deus. E mais do que isso, porque como eu disse ontem na live, lá em Tiago fala, nós não devemos ser simplesmente ouvintes dessa palavra, mas nós temos que ser o quê? Praticantes dessa palavra. Então você já ouviu e agora você vai colocar em prática. E durante esse tempo, até, se eu não me engano aqui, vai dar pelo menos uns 5 dias para mim estar falando de cada parte do corpo e por que orar por cada parte. E nesse período você vai estar orando todos os dias. Coloca o relógio para despertar. Porque muitas vezes o inimigo, Satanás, ele vai agir fazendo até você esquecer, deitar, dormir, ou um cansaço.
Seja dura com você. Não dê brecha nenhuma para Satanás. Pega o seu celular, coloca para despertar antes de você dormir. Eu durmo meia-noite, pastora. Então tá, quando for 10 para meia-noite, meu relógio vai despertar. Eu vou colocar de joelho e eu vou estar orando pelos meus olhos, pela minha mente, pela minha boca, pelos meus ouvidos. E eu creio que na hora que eu estou orando por mim, Deus também já está agindo na vida do meu esposo, porque nós dois somos uma só carne. Uma só carne. Eu disse ontem aqui e vou dizer novamente. Quem quiser viver um mundo espiritual não pode andar no mundo natural. Como assim, pastora? Eu disse que vocês vão ser tentadas. Nossa, como vai ser tentado? Porque Satanás está furioso no mundo espiritual, sabe por quê? A sua mente está sendo aberta para as coisas que Deus está querendo te entregar. Então é o seguinte, você vai ver os levantes. Muitas vezes o inimigo vai usar até mesmo o seu esposo para falar, para tentar desanimar as pessoas. Mas você tem que ser, sabe o quê? O que eu disse ontem novamente, você tem que ser guerreira. Guerreira. Eu vou lutar, eu vou ser persistente, eu vou orar até acontecer. Eu não vou aceitar mais, eu quero passar mais 10, 15 anos, 5 anos ou 2, ou eu já vou preparar, porque tem muitas solteiras aqui. Eu já estou preparando, nem sei com quem eu vou casar. Não estou nem namorando agora. Mas eu já estou construindo um homem de Deus que eu quero que esteja ao meu lado. Aquele que Deus já preparou, porque eu sei que Deus está preparando. Eu vou ser dura comigo mesmo. Eu vou perseverar em oração. Com discernimento de espírito, eu vou orar a palavra. Olha, Jesus, para combater as tentações de Satanás, lembra lá no deserto? Satanás muitas das vezes vem com a palavra. E você tem que ter discernimento e autoridade no mundo espiritual para combater Satanás dentro da palavra. Hoje eu conheço a palavra. Hoje eu conheço. Então é dentro da palavra. Deus disse que eu tenho que o quê? Que eu tenho que ter uma mente transformada. Eu não posso me conformar com essa mentalidade do mundo. Deus, eu não quero, não vou me conformar com essa mentalidade, Pai. Gente, é tão assim. O que o mundo diz? Quando você vê um casal que tá em atrito, tá brigando e tal, primeiro conselho das pessoas do mundo é: não separa. Separa, você é nova, é bonita. Lutar pelo seu casamento, seu marido não quer mais. Você é nova, bonita. E aí o que a palavra de Deus diz lá em Romanos 12:2? Não vos conformeis. Não vos conformeis com as coisas desse mundo. E aí, os nossos ouvidos estão ouvindo o quê? As coisas do mundo. Você viu que tudo dentro da palavra. E são coisas simples, só que nós temos que tomar uma postura. Eu disse aqui, chega do tempo de princesa. Chega do tempo de princesa. Chega do tempo daquela mulher pobre e coitada. Sabe por quê? Satanás, tem uma coisa que Satanás, ele quer muito, que só foi dada para mim e para você. Satanás quer a nossa inteligência e foi dada pelo Senhor. Sabe por quê? Porque você e eu, nós somos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. É uma coisa que foi dado para nós, herança nossa. Só que até hoje você não descobriu qual que é a sua herança. Você não está colocando a sua herança em prática. Então, essa é a hora, esse é o momento que você está colocando a sua herança em prática. Aquilo que Deus te deu. Deus te deu autoridade, Deus te deu a palavra para edificar a sua casa, para transformar a vida do seu esposo, da sua esposa. Tudo aqui dentro da palavra, Deus já te deu. E você vai exercer. Amém?
Amém? Eu queria que você que está aí do outro lado agora, está me ouvindo, queria que você, nesse momento, fechasse os seus olhos. Amanhã nós vamos nos encontrar aqui novamente às 18 horas. Amanhã eu vou falar de mais quatro membros que no mundo espiritual Satanás trabalha e que no mundo espiritual Deus vai nos orientando para orar e repreender e que nós possamos ser edificados com esses 4 órgãos. Amém? Mas eu quero que você feche os seus olhos agora. Eu quero fazer uma oração por você. E assim que eu terminar essa oração, eu quero que você diga amém aqui para confirmar, porque a palavra de Deus diz o seguinte: quando estivesse 2 ou mais reunidos no nome dele, e tudo que nós estamos fazendo aqui no nome dele, ali ele estaria. E Deus vai confirmar isso, vai selar essa palavra no meu coração e no seu coração. Amém? Feche seus olhos agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu amado, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra ministrada aos nossos corações, pelo entendimento, Senhor Deus. Pai, a tua palavra diz que muitas das vezes o homem tem perecido por falta de conhecimento da palavra. Hoje nós não perecemos mais, porque os nossos olhos foram abertos, ó Pai. Pai, nós estamos orando, Senhor Deus, porque nós sabemos também que a nossa mente hoje está sendo transformada, renovada pela tua palavra. A nossa mente mais não tem o poder de se corromper com as coisas do mundo, Senhor Deus. Pai, nós cremos também que os nossos olhos se abriram, Pai, as escamas dos nossos olhos caíram e hoje os nossos olhos estão fixados no Senhor. Pai, eu glorifico ao Senhor porque os nossos ouvidos também, Pai, nesse momento, eles foram abertos para o mundo espiritual, para ouvir a tua palavra, para ter discernimento dessa palavra, Senhor Deus. E os nossos ouvidos estão fechados para as más notícias, mas em nome de Jesus, nossos ouvidos estarão sempre atentos a ouvir a tua voz, Pai, em nome de Jesus, dando direcionamento para as nossas vidas, ó Pai. Deus, eu oro também, quero agradecer pela boa obra que tu fizeste na nossa boca, Pai. A nossa boca que diz que a tua palavra, que a nossa língua é um órgão tão pequeno, Pai, mas que ela tem um poder tão grande. E que esse poder, ó Pai, que foi instituído pelo Senhor, venha ser para edificar a nossa casa, edificar a nossa vida, edificar a vida dos nossos esposos, Pai, edificar a vida do nosso lar, da nossa família, Pai. Meu Deus, não deixe que esse pequeno órgão, Senhor Deus, venha ser usado para inflamar, Pai, as coisas malignas, ó Pai, as más conversações. Deus, em nome de Jesus, mas que a nossa língua possa ser a língua do Senhor, a boca do Senhor, que nós possamos ser profetas na nossa casa, profeta na vida dos nossos esposos, Pai, em nome de Jesus. Pai amado, eu estou fazendo com o Senhor agora, Pai, um voto diante de Ti, Pai, de nós estarmos aqui, ministrando a Tua palavra, ministrando ao coração das Tuas filhas, ó Pai. Pai, nos usa cada dia mais pela Tua misericórdia. Eu não sou nada, elas também não são nada. Nós não somos nada diante do Teu poder e da Tua grandeza, mas o Senhor sim é o nosso tudo, Pai. Nós somos dependentes do Senhor, somos dependentes do Espírito Santo do Senhor que nos guia e que nos conduz. E assim como diz a Tua palavra, Senhor Deus, que hoje, Senhor Deus, nós não somos mais um, mas nós somos, ó Pai, aliás, nós somos, Senhor Deus, uma só carne com o nosso esposo, Pai. Meu Deus, da mesma forma que essa oração foi colocada no meu coração, no coração das Tuas filhas, de igual forma também, essa oração vai ser ministrada e vai se concluir na vida de cada esposo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Aquela que crê, que confia, em nome de Jesus, confirme agora, dê um amém. Eu creio, eu profetizo, em nome de Jesus. Amém? Então, amanhã, às 18 horas, nós vamos estar aqui novamente, orando, levando a palavra, trazendo a palavra no seu coração. Amém? E amanhã nós vamos falar de mais quatro, tá? Nós temos 15 para falar de 15, amanhã nós vamos falar de mais 4, tá? E assim que nós falamos de todos os 15, entender por que nós temos que orar para cada órgão específico, nós vamos começar. Eu não vou entrar aqui para dar palavra, eu vou entrar aqui, vou mostrar a palavra, a referência bíblica,
e nós vamos fazer a oração em cima dessa referência bíblica durante 30 dias. Nós vamos estar orando todos os dias desses 30 dias para esses 15 órgãos do corpo do seu esposo, do seu corpo também, como eu falei. Primeira mudança vai vir da gente. A transformação vai vir da sua vida. Amém? As pessoas já vão ver. Eu profetizo em nome de Jesus. As pessoas vão ver a glória de Deus na sua vida. Sua família vai ver você uma nova mulher. Uma guerreira, como eu disse, uma guerreira no mundo espiritual. Eu creio que Deus escolheu esse tempo. Talvez poucas vão persistir até o tempo, esse tempo que eu estou falando. Mas eu profetizo em nome de Jesus, eu vou profetizar que todas vocês, esse grupo aqui vai aumentar em nome de Jesus. De mulheres, nós vamos se tornar um exército de mulheres para guerrear no mundo espiritual contra toda a ação de Satanás. Eu falei uma coisa para uma pessoa hoje, que é o seguinte, gente, família, vou falar assim, família, casamento, foi o primeiro projeto de Deus na face da terra. E eu vou te dizer mais, sabe esse primeiro projeto de Deus? Deus colocou uma mulher para proteger. Lembra de Maria? Eu tô com meu corpo todo arrepiado. Lembra de Maria? Mãe de Jesus? Deus pega uma mulher, porque sabia que ela ia proteger. Lembra quando eles ficaram sabendo e eles começaram a perseguir para saber onde que estava e Maria e José correndo de um lado para o outro, tudo para proteger? Deus já sabia da capacidade que você, que eu, nós teríamos para defender, para proteger os projetos de Deus aqui na terra. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Como eu disse, não fica isso aí só para você não, que você recebeu não. Viu? Deus ele tem passado para mim, eu quero dividir, eu quero 40, 50, 100 mulheres. Eu quero que Satanás seja envergonhado. Então chame outra mulher para vir participar com a gente. Toda mulher conhece uma mulher, acho que toda mulher passa por luta, gente. Nós precisamos estar unidas para essa guerra. Lembre-se disso. Então chame outra mulher para vir participar também. Nós temos que esvaziar o inferno, encher o céu. Amém? Deus abençoe vocês. Deus abençoe a casa de vocês. Não se esqueçam. Para você não se esquecer, faz o seguinte. Coloca lá no seu celular. Põe no seu celular. Olha, você dorme meia-noite? Dorme 11 horas? 10 para 11. Orar. Coloca lá o relógio para despertar. Orar pelos os 4 membros hoje que a pastora apresentou. Eu vou orar pelos 4. Assim que eu vou fazer um postzinho e eu vou colocar aí no Instagram para vocês lembrarem também, tá? E coloque também no seu celular, amanhã às 18 horas, já coloca aí esse evento às 18 horas, você tem que estar aqui para receber aquilo que Deus tem para falar com você. Amém? Orando a palavra. Foi através da palavra que tudo foi criado. Não se esqueça disso. A terra era sem forma e vazia, né? E Deus ele veio através da palavra. Haja luz e houve luz. Você vai orar através da palavra. Tudo se fará. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe o coração de vocês em nome de Jesus. Amém? A live vai estar salva, estou salvando agora, tá? No Story e vou tentar salvar agora para jogar lá no canal no YouTube. Reconstruindo Templos.